Olá, caros professores. Mais um vídeo aqui da série falando sobre educação infantil. Esse é o segundo vídeo da série. Nós vamos hoje falar sobre a importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil, né? Como eu havia prometido aí, tanto no Instagram quanto no canal do Facebook e também no nosso canal no YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância dos jogos e das brincadeiras na educação infantil. Em primeiro momento, é bom que a gente destaque a importância, né, do brincar, dos jogos, para a formação da criança na educação infantil. E eu coloco como referência, num primeiro momento, a professora Tijuco Mortida Kishimoto, é uma professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Essa professora ela atua no campo de educação infantil, realizando estudos sobre formação de professores e ação pedagógica para a educação infantil. Ela coloca que o jogo tem uma função lúdica. Por que essa questão de função lúdica? Porque proporciona diversão e prazer para a criança. E também tem função educativa, que no caso que é o jogo-ensino. Falando de jogo. Quando a gente fala de brincadeira, a brincadeira nós sabemos que permite à criança participar das tarefas de aprendizagem de uma forma bem motivacional. Então, se eu tenho, por exemplo, uma brincadeira de amarelinha, a criança vai ter a proporção de saber, na verdade, os números, ela vai aprender a esperar, a se organizar, a se planejar. Com a brincadeira de cadeira livre, vai treinar a coordenação motora, toda essa parte de flexibilidade cognitiva. Ela vai entender, de repente, de nomes para vocabulário e outras coisas mais. Quando eu falo do pular de corda, que é uma brincadeira sadia, em que muitas das vezes a gente trabalha não só a questão de movimento e corpo, que é um dos eixos norteadores da educação infantil, a gente também tem que ter esse cuidado no trabalhar o desenvolvimento corporal dessa criança. Então, ela vai desenvolvendo regiões, né, do cérebro que ativam aí a percepção, o tato, o olfato, fora o conhecimento do próprio corpo, né? Ao pular, você vai fazer com que essa criança trabalhe áreas, né, cerebrais que facilitam a compreensão, a divisão, o entender, né, dentro de um problema que ela precisa de socializar, que ela precisa de entender o outro, né, que é o coleguinha da brincadeira, que no caso 2 pessoas vão bater a corda para que ela pule. Então tem toda aí uma sintonia dentro dessa brincadeira. E nós também temos os jogos, né? Jogos para colorir, jogos de memória, que ativa, na verdade, a região neural ligadas às ciências e também aos eixos matemáticos. Nós temos qual é a cor ou qual é a fruta, que você vai trabalhar com essa criança as cores primárias, secundárias e as frutas mais comuns. E também temos aquelas brincadeiras que a gente mistura brincadeira e jogo, que contos de fadas eu sou? É uma pergunta que você vai fazer para essa criança e você vai trabalhar o imaginário. Você pode botar um jogo ou até mesmo você pode botar uma música de fundo e aí essa criança tem um tempo entre 1 minuto e 3 minutos para dizer que conto de fadas ela é. Com isso, ela vai trabalhar a imaginação, ela também vai ter a ideia de proporção, de divisão, entre outros conhecimentos, né, que ela vai adquirindo. Falar de jogo, falar de brincadeira na educação infantil desperta essa questão da ludicidade, né? A gente, como professora, a gente fala muito de ludicidade na educação infantil. A própria professora Tizuko Morshida, né, que é a minha referência, né, falando hoje nesse vídeo, ela fala muito que essa questão da brincadeira, do jogo, é um direito da criança. E já que é direito, você tem que passar para essa criança, seja ela uma criança com menos de 1 ano, que está em transição, né, bebê para criança, você tem que colocar para a família,
para ela, né, por que ela está brincando. Quando ela tem um pouquinho mais, né, de idade, 1 ano, 2 anos, que é a fase do engatinhar, do conhecer, é a fase que ela vai ter a investigação de tocar, muitas das vezes, nos objetos, ali no espaço de socialização da escola, da creche, que seja, ou até mesmo em casa, você explicar para essa criança qual é, na verdade, a importância e a intencionalidade desse jogo, dessa brincadeira. Com crianças maiores, de 4 a 5 anos, a realidade é um pouco diferente. Por quê? Porque elas já brincam, né, do faz de conta. E aí esse faz de conta tem que ter uma intencionalidade pedagógica que vá direcionar essa criança, por exemplo, para valores. Quando a gente fala de valores, a gente fala de amparato, de socialização, nós falamos de cidadania, né, e colocando para ela o que é possível e o que não é possível, o que é certo, o que não é certo. Não estamos falando ainda da questão de ética, porque isso vai ficar para o ensino fundamental. Mas quando a gente fala de educação infantil, é importante, sim, trazer valores aí para explicar para essa criança. E aqui eu fico com mais um vídeo aí da série de vídeos falando sobre educação infantil. A Imoe agradece aí a participação e a colaboração de vocês, professores. Claro, se vocês quiserem fazer perguntas, o vídeo vai, né, ficar aí disponível para vocês e, com certeza, depois a gente vai ter um tempo para responder essas perguntas. Obrigado.